Amém, irmãos? Glória a Jesus. Hoje o cooperador Denis está lá no Santa Rita, né, irmãos? Cooperador Vitor, nós estamos aqui reunidos. Mais uma noite, na presença do nosso Senhor Salvador Jesus. Irmãos, abri nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? A irmã, primeira vez, né? Seja bem-vinda, tá? Qual é o nome da irmã? Josiane. Seja bem-vinda, Josiane. O Espírito Santo abençoe sua vida grandemente, tá? Colossenses capítulo 3, irmãos. O versículo 12. Diz assim, irmãos: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, de que forma, irmãos? Em um corpo, dominem vossos corações, e sede o que, irmãos? Agradecidos. Então, irmãos, aqui está falando do perdão de Deus, né? Nós temos que perdoar assim como Ele nos perdoou, né? E aí nós temos que entender como que Ele nos perdoou, né, irmãos? Como que Deus nos perdoou? Porque a impressão que dá, né, irmãos? A impressão que dá é que nós praticamos alguma coisa contra Ele, né? E Ele nos perdoou. Mas na verdade a nossa dívida, né, irmãos? A nossa dívida não era com o único Deus verdadeiro e a vida eterna, né? Nós tínhamos uma dívida com a lei, né, irmãos? Lá em Gálatas, vamos lá em Gálatas capítulo 3, irmãos. Gálatas capítulo 3, versículo 10, irmãos. Então Jesus, ele saiu da glória, né, irmãos? Ele saiu do céu, lá onde ele estava, e veio a esse mundo, e se fez maldição por cada um de nós, irmãos. Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó: Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá de que forma, irmãos? Pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Versículo 13, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, duas coisas, irmãos, duas coisas que nós não podemos nos esquecer. Antes de Cristo, nós estávamos debaixo da lei, lá do Antigo Testamento. E para nós sermos justificados, nós teríamos que permanecer em tudo o que estava escrito lá. Nós teríamos que cumprir todos os mandamentos, estatutos, ordenanças, para nós sermos abençoados com a bênção lá do Antigo Testamento, que eram bênçãos terrenas, né, irmãos? Bênçãos terrenas. Homem nenhum conseguiu cumprir isso daí. Nenhum. Nem o homem que diz o mundo ser o mais sábio, né? Salomão, não conseguiu cumprir nada de lá. Homem nenhum lá conseguiu cumprir, né, irmãos? Homem nenhum conseguiu cumprir. E aí, conclusão, Jesus veio, né, irmãos? Jesus veio e se fez maldição, porque também está escrito que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Jesus, ele veio pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça. Ele veio, foi obediente até a morte, irmãos, até o último momento. Ele foi obediente, ele venceu a lei e conseguiu nos dar salvação. Então ele nos resgatou de lá, irmãos. Fez um resgate para cada um de nós. E aí, se cumpre isso daqui, né, ó. Versículo 13, né, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, aí, né, irmãos, nós lemos lá que nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou. Irmãos, Jesus, ele veio a esse mundo sendo Deus. Ele saiu do lugar onde ele estava, que era o lugar melhor que possa existir. E ele veio a esse mundo cheio de pecado, de engano, de erro. Foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi injuriado. Tudo que se pode pensar de ruim fizeram com ele. E ele suportou tudo isso, irmãos, para nos dar salvação. E antes dele vir, nós não tínhamos nada com Deus, irmãos. Nada. Nada com Deus. E aí, João capítulo 3, vamos lá, irmãos? Aí, após a vinda de Jesus, né, irmãos, nós só precisamos de uma coisa, irmãos. Todo ser humano só precisa de uma coisa após a vinda de Jesus. João capítulo 3, o versículo
16, irmãos. João capítulo 3, versículo 16, diz assim, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não o que, irmãos? Não pereça, não morra, mas tenha o que, irmãos? Vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual que é o nome, irmãos? Jesus. Versículo 19, ó. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem que veio ao mundo, irmãos? Jesus. Então, Jesus era a luz, ele veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, rejeita a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, até a vinda de Jesus, irmãos, todos os homens estavam condenados, debaixo de maldição, debaixo de pecado, debaixo de condenação, sem chance. Aí Jesus veio e deu a vida, resgatou toda a humanidade de lá, e agora toda a humanidade tem que fazer o quê, irmãos? Tem que crer em Jesus. Então, o resgate foi feito, o preço, irmãos, foi pago, mas há necessidade de agora crer na luz. Há necessidade de agora crer em Jesus, de entregar a sua vida àquele que pode salvar, aquele que pode, irmãos, resgatar, que pode aperfeiçoar. Então, quem crê em Jesus é salvo. Quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não aceitou, irmãos, não aceitou o resgate. Então, a raça humana, o mundo, eles estão em trevas, eles estão debaixo de maldição, eles estão debaixo de pecado. Por quê? Porque não aceitaram o resgate. O resgate veio, a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas. Aí me pergunta assim, mas a culpa é dos homens? Irmãos, até a vinda de Jesus não. Até a vinda de Jesus não, porque não existia salvação. Até a vinda de Jesus não existia libertação. Mas após a vinda de Jesus, agora existe. Já veio o Deus, próprio Deus, se fez carne. Ele habitou entre os homens. E aí ele mostrou que é possível. É possível vencer. Mas de que forma? Pelo poder dos homens? Não, pelo poder dos homens não. É pelo poder dele. Então eu preciso do poder dele. Eu preciso da graça de Jesus para poder vencer. Eu citei Salomão por quê, irmãos? Porque o mundo tem Salomão como o homem mais sábio. Jesus disse que não há homem mais sábio, dos nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista. Mas no reino dos céus, o menor é maior que João Batista. Por quê? Porque do reino dos céus recebe o poder do reino dos céus. Agora, na terra, no mundo, irmãos, por que Salomão ele morreu pecando? Por quê, irmãos? Com toda a sabedoria que ele tinha. Porque ele não tinha o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus sobre a vida dele. Ele não tinha inteligência espiritual. Ele tinha sabedoria terrena. E sabedoria terrena conduz homens ao pecado, irmãos. Ao pecado. No começo de tudo, né, irmãos? Né? Lá em Gênesis, capítulo 1, lá vai falar do começo, da criação ali. E vai falar de Adão e Eva. Todos conhecem, né, irmãos? Adão e Eva. Então eles eram puros ali. E um olhava para o outro, né? Adão olhava para Eva pelada e ele não sentia nada. E Eva olhava para ele pelado e estava tudo certo. Aí o pecado entrou. Quando o pecado entrou, aí quando um viu o outro pelado já se escandalizou. Aí, ó, Deus está vindo aí, vamos se cobrir, vamos... Então, o pecado entrou. Aí a mente do ser humano, irmãos, a mente pervertida do jeito que era, está até hoje. Está até hoje. Não importa o tanto de sabedoria que a pessoa tenha. Se for terrena, é diabólica. Vai conduzir a pessoa ao pecado. Vai conduzir ao pecado. Então, Salomão, ele recebeu mandamentos. Ele não cumpriu os mandamentos. Ele se prostrou perante outros deuses. Ele se prostrou perante os demônios e ele serviu a eles. E assim também é a raça humana, irmãos. As pessoas, elas são assim. As pessoas, elas não conseguem se firmar naquele que é verdadeiro. Aquele que é verdadeiro, Jesus, ele fala, ó, vai por esse caminho. E eu sou o caminho. Segue por aqui. E a pessoa quer seguir por outros caminhos. Faz dessa forma. A pessoa quer fazer de outra forma. Ah, eu sou dono do meu nariz. Então faz o que quer e se dá mal. Quando a pessoa se coloca diante de Jesus, irmãos, as coisas melhoram. As coisas fluem. Aí as coisas se acertam. Não é, irmãos? Se acertam. Nós sabemos muito bem de onde Jesus nos tirou. Nós sabemos de onde viemos, irmãos, cada um de nós. Então, quer testemunho maior que esse? Não existe, né, irmãos? Não existe testemunho maior, né, irmãos, do que aquele que foi resgatado da vã maneira de viver, foi resgatado do mundo e trazido para o reino. Irmãos, Jesus disse, ó, pelo fruto se conhece a árvore, não é? Não pode uma árvore boa dar mau fruto. Então, se o fruto é bom, a árvore é boa, irmãos. Ninguém olha o fruto. As pessoas olham a árvore é bonita, tá tudo certo.
Não é assim, irmãos, é o fruto. Então, o cristão, ele tem fruto. As pessoas do mundo também têm fruto. O fruto, muitas vezes, irmãos, né? A pessoa olha para a árvore e acha a árvore bonita, né? E as pessoas são assim, as pessoas são como árvores. Vai olhar para o fruto dela. Vai olhar para o fruto. Entra nas redes sociais lá, irmãos. Vai lá no Facebook lá e vê as fotos que postam lá. É uma maravilha, né, irmão Luiz? Lá é tudo uma maravilha. É homens e mulheres ali e colocando fotos bonitas, tal, contente, feliz da vida, família abençoada. É esposa, esposo, filhos abençoados, é uma maravilha. Quando vai ver, irmãos, quando vai ver os frutos daquilo ali, o fruto daquela família é prostituição, é os filhos entregue à droga, olha, irmãos, é uma loucura aquilo ali. Por quê? Porque a sabedoria é terrena, a firmeza está no mundo, as pessoas querem trevas, querem engano, irmãos. E Jesus é luz, é entendimento, irmãos. Então a pessoa que anda com entendimento, ela não vai mostrar aquilo que ela não é, ela vai mostrar aquilo que ela é. E mesmo assim não vai mostrar para querer iludir o povo, não. Sem ela querer mostrar, a luz do evangelho resplandece na vida dela. E todos veem a obra de Jesus na vida dela. E as pessoas se enganam muito com redes sociais, se enganam com isso daí, irmãos. E não podemos nos enganar com isso. Jesus veio. Imagine se cada ato de Jesus fosse colocado no Facebook. Imagine, irmãos. Tudo que Jesus passou fosse colocado no Facebook. Ninguém ia querer saber dele. Não é, irmãos? Ia ver ele sendo maltratado, ia ver ele sendo mentindo contra ele, ele suportando todas essas coisas. Iam chamar ele do quê, irmãos? Do que o mundo ia chamar ele? Ia chamar ele de bobo, ia chamar ele de trouxa. E aí acreditar que ele é o próprio Deus? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Quem vê o cristão hoje, irmãos, o cristão também padece. Padece porque o mundo se volta contra o cristão. Mas o cristão está firme ali, ó. Está firme ali e a vida é estruturada em Cristo, irmãos. Isso que é importante. Como o irmão orou aqui, o nosso nome tem que estar escrito, irmãos, no livro da vida. Existe um livro da vida. E nesse livro só vai estar escrito aquele, irmãos, aquele que perseverar, aquele que lutar. E aí tem que se cumprir, né, irmãos? Tem que se cumprir isso daqui, ó. Ó, versículo 21, ó. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em quem, irmãos? Em Deus. Então, vir para a luz, irmãos, o que é a luz? Luz é aquilo que manifesta, irmãos. Então a luz tudo manifesta. Imagina a pessoa com as obras ruins. Ela vem para a luz? Lógico que ela não vem, porque se ela vier para a luz, as obras vão ser reprovadas. Agora, quem pratica o bem? Porque o que é praticar o bem, irmãos? É aquele que é sincero diante de Deus e fala assim, não, eu quero salvação, eu quero libertação. Aí vem para onde? Vem para a luz. Vem para a luz. Aquele que quer andar segundo o mundo anda, irmãos, não vem para a luz, porque vai ficar exposto diante da luz. E assim foi na época de Jesus, e assim é até hoje, porque a palavra tudo manifesta, irmãos, tudo expõe. Então é dessa forma. 1 João, irmãos, vamos concluir lá? 1 João capítulo 5. Por que Jesus falou para Nicodemos? Ó, necessário é você nascer de novo, né? Nascer de novo. Porque senão, irmãos, porque nós nascemos todos, a primeira criação, irmãos, né? Quando nós nascemos do pai e da mãe lá, é da semente corruptível. Todos nascem da semente corruptível. Mas temos que nascer de Deus. Então nascer de novo é nascer da palavra. A palavra tem que gerar em nós, irmãos, novas criaturas. A palavra tem que aperfeiçoar cada um de nós todos os dias. Todos os dias, quanto mais nós aprendemos da palavra de Jesus, melhores nós ficamos. 1 João capítulo 5, versículo 19. Diz assim, ó. Sabemos que somos de quem, irmãos? De Deus. E que todo mundo está onde, irmãos? No maligno. Olha que coisa, irmãos. Então aqui João diz, ó, nós sabemos que somos de Deus. E que todo o mundo está no maligno. Então o maligno, ele toma conta do mundo. E o mundo está nele. Por quê, irmãos? Porque ele é trevas. E as pessoas, elas querem trevas. Por que elas querem trevas? Porque a vida delas é trevas. É prostituição, é bebedeira, não é isso, irmãos? É mentira, é fofoca que leva as pessoas ao abismo, é querer o mal dos outros. Eu perdoo quando eu acho que eu tenho que perdoar, senão eu não perdoo. Se ajoelhar aos meus pés, eu perdoo. Se não se ajoelhar, eu não perdoo. É bem assim no mundo, irmãos. As pessoas são assim. As pessoas vão se achegar a Jesus? De forma nenhuma, porque Jesus fala assim, ó, tem que perdoar. Eu perdoei vocês têm que perdoar. Eu não vim aqui simplesmente falar assim, ó, tá perdoado. Não, eu vim a esse mundo, eu dei a vida por vocês. Eu saí da glória, eu saí do trono onde eu estava. Eu estava na glória e vim para esse mundo aqui, ó, ser maltratado por vocês. Eu vim resgatar vocês. Paguei o preço pelo pecado de vocês, para vocês serem perdoados. E aí hoje o ser humano não quer perdoar, irmãos. O ser humano não quer exercer misericórdia, não é? O ser humano não quer largar a prostituição, ele não quer largar o adultério, ele não quer largar a bebedeira.
Ele busca na palavra uma justificativa para ele poder beber, para ele poder fornicar, para ele poder adulterar. Ele busca na palavra até achar. E vai achar? Lógico que não. Nas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus, não. Agora, se for seguir exemplo de homens lá no Antigo Testamento, aí, irmãos, aí o negócio, aí vai que vai. Não é o que Jesus ensina. E aqui diz, ó, versículo 20, ó. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí diz aqui no versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Irmãos, ídolos é o que mais tem. É o que mais tem. No Antigo Testamento, irmãos, os homens se perderam na idolatria. Sempre foi assim. Lá os homens eram idólatras e eles se prostravam perante outros deuses. E sacrificavam perante outros deuses. Hoje, irmãos, as pessoas do mundo elas são idólatras. Em relação a pessoas, em relação a bens, em relação a todas essas coisas. Elas se colocam diante dessas coisas. E a firmeza delas está nessas coisas. A garantia delas está nessas coisas. Se tirar isso delas, acabou. Então, se tirar o meu marido, eu me mato. Ué, o marido é o que dela? É o Deus dela? Está idolatrando o homem? Porque se tirar ele, ela se mata. Se tirar a minha esposa, eu me mato. Então a firmeza está na esposa? Ah, se um filho morrer, eu morro junto. Horas. Então a firmeza está no filho? E Deus está onde? Onde está Deus? Ah, eu não paro de beber porque a minha alegria está na bebida. Se tirar a bebida, eu fico triste. Irmãos, aí é difícil. Aí é difícil. Aí é complicado. Então, existem muitos ídolos. As pessoas idolatram as coisas, e pessoas também. E se esquece daquele que é verdadeiro, irmãos. Se esquece daquele que se fez carne. E se o cristão não tomar cuidado, o mundo prega que não é bem assim, não. Ah, não é bem assim, não. Olha, não é tudo isso. Olha, não é tudo isso? É tudo isso sim, irmãos. É tudo isso sim. Então ele fala, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guarda deles, sai fora deles. Sai fora deles. O mundo está no maligno. Nós somos de Deus. E aquele que é de Deus se cumpre o que nós lemos lá em Colossenses, irmãos. Nós temos que buscar a cada dia, irmãos, a cada dia se revestir de Cristo. Estar firme na presença dele, irmãos. Colocar as nossas vidas, colocar o nosso trabalho, colocar o nosso casamento, colocar nossos filhos diante dele. Mas não que ele venha fazer, irmãos, tudo e nós não fazemos nada. Não é isso. Irmãos, se eu coloco meus filhos na presença de Jesus, eu tenho que me santificar pelos meus filhos. Eu tenho que buscar por eles. Eu tenho que me fortalecer por eles. Não adianta simplesmente eu colocar nas mãos de Jesus. Ó, Senhor, guarda a vida dos meus filhos. E eu ando de qualquer jeito. Não vai dar certo. Senhor, guarda a vida, guarda meu casamento. Guarda meu casamento. E eu trato a esposa mal, eu não estou nem aí com nada e sigo. Irmãos, não vai dar certo isso daí. Então, se eu coloco diante de Deus aquilo que é importante para mim, eu sou o primeiro a me esforçar, irmãos. Eu sou o primeiro a me dedicar. Os irmãos estão cansados de ver pessoas que estão no mundo, que não quer saber de igreja. Mas quando o filho fica doente, ó, ora lá pelo meu filho. Ó, pede para orar pelo meu filho. Por que esse infeliz não vem para a igreja? Por que não vem dar a vida pelo filho? Por que não vem dar a vida pela palavra? Por que não vem se esforçar? Por que não vem ser cobertura para os filhos? Não, fica colocando os filhos na mão de outro. Não sabe nem qual é a fé da pessoa. Tem pessoas que estão aí no sistema religioso. E o sistema religioso é grande demais, irmãos. É tudo que é religião. E quando um filho fica doente, pede para o macumbeiro colocar diante dos Exu, pede para o padre rezar, pede para o pastor orar. Não sabe qual é a fé da pessoa. E quando, na verdade, Jesus está de braços abertos para todos. Vinde a mim, ele diz, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele veio dar entendimento, ó, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o fardo é o quê, irmãos? O fardo é leve. E as pessoas estão com fardo pesado aí no mundo, irmãos. Fardo pesado. Está com o fardo da lei ainda nas costas. E fardo de tudo aí nas costas, irmãos. E anda. E está tropeçando, está caindo. Os casamentos estão se acabando, os filhos estão se acabando nas drogas. E as enfermidades assolam as pessoas que elas não conseguem nem ficar enferma. A enfermidade vem e derruba a pessoa. A pessoa não consegue estar de pé diante da enfermidade, e orar e lutar para vencer, né, irmãos? Se entrega de qualquer jeito e assim vai. Amém, irmãos? Irmãos, que o Espírito Santo abençoe a vida de todos, derrame graça e que cada dia, cada um de nós, irmãos, consiga seguir após Jesus com alegria, irmãos, com firmeza. Né, irmãos? Nós sabemos de onde Ele nos tirou e nós sabemos qual vai ser a nossa trajetória, irmãos. E para onde nós vamos? Nós vamos para a eternidade, irmãos. Eternidade, isso é maravilhoso, tudo aqui vai passar, o mundo vai se acabar, junto com Satanás, vai tudo lá, irmãos. O mundo vai se destruir,
não vai ficar pedra sobre pedra, e o diabo vai junto com os seus lá para o lago de fogo, irmãos. Amém? Jesus abençoe grandemente.